Olá, vestibulandos! Eu me chamo Célio e estou aqui de novo para comentar uma das provas dessa série de vestibulares 2016. Fechando com chave de ouro esse ciclo que começou com o Enem em outubro, hoje tivemos a prova da FUVEST. Uma prova sem dúvida exigente. Imagino que a maioria de vocês que fizeram o exame devem estar pensando como foi difícil, como foi complicada, mas não se espera outra coisa da FUVEST. Muito conteúdo, valorizando sem dúvida aquele aluno que domina sim a interpretação, a análise, mas que tem substância, que tem conhecimento. Um destaque importante em todas as questões da FUVEST é a cobrança de um vocabulário bastante específico a cada disciplina. Então, às vezes o aluno reclama, mas era difícil, o texto estava complicado. Não são textos longos, como a gente observou no Enem, por exemplo, mas também não são textos com um vocabulário tão direto como a gente observou na prova da Unesp. É um vocabulário específico. O destaque da prova de hoje, na minha opinião, fica para as questões interdisciplinares. Então, questões muito bem feitas, consolidadas, explorando temas atuais. É o caso, por exemplo, da questão sobre parques eólicos, discussão energética sempre muito importante, e ali aliaram geografia e física. Outra questão que também chama atenção é a de inglês, que aborda a questão do Aedes aegypti. Vocês que conhecem mais a doença, a transmissão, dengue, agora a zika, que surgiu, pelo menos tomamos conhecimento mais recentemente, teve um pouco mais de facilidade para resolver as questões no contexto que está em outro idioma. A prova de história, com uma excelente distribuição dos conteúdos ao longo dos períodos, diferente do que a gente observou aí nos últimos anos. Por exemplo, temos lá questões de antiguidade clássica, uma sobre Grécia e uma sobre Roma. Isso não é tão comum. Em geral, a gente tem uma questão de Grécia ou uma questão de Roma. Esse ano caíram as duas. E a prova de geografia, cobrando temas atuais e, sem sombra de dúvida, de toda a safra que nós tivemos, aqui tinha mais mapas, mais tabelas e que exigiam conhecimento do aluno de cartografia bastante significativo. Física, matemática, química vão reclamar, mas a nós, professores, não surpreende tanto. A FUVEST é assim mesmo, tem lá exploração de temas que não chegam a ser interdisciplinares, mas aproveitam, por exemplo, em matemática, a fortuna do Brás Cubas, 300 contos de réis, e pede para se fazer os cálculos quanto isso valeria atualmente, considerando todas as mudanças das moedas do século XIX para cá. E uma questão contextualizada, mas essa não é a regra das questões de matemática, nem nas questões de física. Então, uma prova, sem dúvida, para premiar quem estudou mesmo. Acho pouco provável que o candidato que fez os últimos 3 anos de FUVEST tenha achado essa prova tão mais difícil que outras. Fácil, com certeza, ninguém achou. Muitos me perguntam, já começaram me perguntando, e o corte sobe ou o corte desce? Isso é muito difícil da gente prever. O ano passado, a prova da primeira fase estava um pouco mais difícil que a do ano retrasado. E ainda assim o corte subiu, porque a FUVEST convocou menos candidatos por vaga para a segunda fase. Foram convocados, em média, 2 candidatos por vaga. Então, esse ano depende muito de como os alunos foram. O corte não tem um estabelecimento arbitrário. Se, de repente, há muita gente considerando a prova difícil, o corte cai. Se, de repente, a gente tem muitos candidatos que, ainda que tenham considerado a prova exigente, difícil, tenham feito boa pontuação, o corte se mantém. Subir, acho difícil. Mas
agora é focar nas segundas fases. A batalha não está perdida até que a lista de aprovados saia. A da Unesp já sai agora nessa semana, a prova acontece, a segunda fase acontece ainda em dezembro. E o que eu já disse outras vezes, cada prova é uma prova. A FUVEST agora está feito para o bem e para o mal. Então vamos focar no que vem. E se ficou perto do corte do ano passado, se passou um pouquinho, tá na briga. Vamos estudar e nos preparar até pelo menos o dia 21 de dezembro, quando sai a lista definitiva dos convocados. Um pouco de descanso aí por alguns dias não vai fazer mal também diante do estresse do último período. Então, tudo de bom a todos e até as segundas fases.